Olá a todos que estão assistindo esse vídeo. Nós aqui somos alunos do Instituto Federal de São Paulo, do campus Araraquara, do curso de Engenharia Mecânica. Estamos cursando a disciplina de Mecânica dos Fluidos e esse trabalho é um trabalho de encerramento de curso, que é um seminário por vídeo, e nós vamos falar a respeito do tema de escoamento externo, arrasto e sustentação. Inicialmente, no sumário, nós vamos passar pela introdução e fazer rapidamente uma análise e explicação a respeito do arrasto e sustentação, arrastos de atrito e pressão, coeficiente de arrasto de geometrias comuns, escoamento paralelo sobre placas planas e encerrando com escoamento sobre cilindros e esferas. Bom, iniciando aqui, nós vamos falar sobre escoamento sobre corpos no geral. Nós consideramos nesse trabalho escoamentos de fluidos sobre os corpos que estão imersos em um fluido, chamando de escoamento externo, que são os movimentos de um fluido sobre um corpo estacionário ou dinâmico, convenientemente analisados, fixando-se o sistema de coordenadas no corpo. Tudo isso com ênfase sobre a sustentação resultante e as forças de arrasto. O escoamento externo é caracterizado por uma camada limite de crescimento livre envolvida por uma região de escoamento externo que envolve pequenos gradientes de velocidade e temperatura, que são, claro, fatores cruciais para o estudo desse tema. Quando um fluido se move sobre um corpo rígido, ele exerce forças de pressão normais à superfície e forças de cisalhamento paralelas à superfície ao longo da fronteira externa do corpo, visando como essencial a resultante das forças de pressão e cisalhamento. Temos que a componente das forças resultantes de pressão e de cisalhamento que agem na direção do escoamento é a chamada de força de arrasto, e a componente que age na direção normal à direção do escoamento é a chamada força de sustentação. Em escoamentos, em escoamentos internos, todo o campo de escoamento é denominado por efeito viscoso. Já no escoamento externo, os efeitos viscosos estão confinados a algumas partes do campo de escoamento, como as camadas limite e as esteiras. Podemos citar como exemplos de escoamento com fenômenos de força de arrasto e sustentação a força de arrasto que age sobre os automóveis, árvores e canalizações de águas submersas. Também a sustentação desenvolvida pelas asas de um avião, a ascensão de chuvas, o transporte de células vermelhas do sangue pela corrente sanguínea, o espalhamento de gotículas líquidas quando acionados os sprays, a vibração e ruído gerado por corpos movendo-se em um fluido, como, por exemplo, as manobras de um avião supersônico, e a força gerada pelas turbinas eólicas. Um escoamento pode ser classificado como permanente ou não permanente. No caso de um avião, é considerado não permanente em relação ao solo, mas permanente em relação a um sistema de referência que se move com o avião nas condições de cruzeiro. A velocidade de um fluido que se aproxima de um corpo é chamada de velocidade de corrente livre, denotada por V ou U minúsculo. A velocidade do fluido varia de zero na superfície até o valor da corrente livre longe da superfície, distância onde a presença do corpo não é percebida, considerado como infinito. A velocidade varia com a posição e o tempo. No projeto, é considerada como permanente ou uniforme. Usamos a consideração bidimensional quando um corpo é muito longo, pois os efeitos de extremidades são desprezíveis e o escoamento é uniforme. Já se o eixo é também axissimétrico, como por exemplo a trajetória de uma bala, como podemos ver na imagem à esquerda, varia com a distância axial e radial. E por fim, o corpo que não pode ser modelado assim, usamos o modelo tridimensional. Escoamentos incompressíveis, como automóveis, submarinos e prédios, contamos com compressibilidade desprezível. Já escoamentos compressíveis, como exemplo, aviões em altíssimas velocidades, foguetes e mísseis, a compressibilidade é considerável. O livro do Sengel não aborda superfícies parcialmente imersas, ou seja, navios, barcos, etc. É chamado corpo carenado aquele que é projetado para ter sua superfície alinhada com as linhas de corrente que se espera encontrar no escoamento, como perfis de aviões, jatos e carros de corrida. Visam reduzir ou eliminar a turbulência. Caso contrário, são corpos rombudos ou arredondados. Bom, falando um pouco agora sobre a raça sustentação, eu vou começar falando um pouco sobre a definição. Um fluido ele pode exercer forças e momentos sobre um corpo em várias direções diferentes. E a força que um fluido em movimento exerce sobre um corpo na direção do escoamento, ela é chamada de arrasto. O arrasto geralmente ele é um efeito indesejado, né, já que um arrasto maior está relacionado ao aumento do consumo de combustível em automóveis, por exemplo, e também ao aumento de ruídos e vibrações. Mas em certas situações, o arrasto ele tem um efeito que nós buscamos aproveitar, como por exemplo no freio do carro ou ao saltar de paraquedas.
Agora falando um pouco sobre a classificação de corpos, os corpos eles podem ser classificados como corpo carenado ou corpo rombudo. O corpo carenado é aquele que é projetado para ter sua superfície alinhada com as linhas de corrente que se espera encontrar no escoamento, como por exemplo perfis de aviões, jatos e carros de corrida. E eles visam reduzir ou eliminar a turbulência. Caso contrário, eles são corpos rombudos ou arredondados. Aí na imagem dá para ver que, por exemplo, na parte de cima é um carro com um perfil de corpo mais rombudo e ele precisa de maior potência para atingir a mesma velocidade do carro abaixo, que tem um perfil mais carenado. Agora falando um pouco sobre força de arrasto e sustentação, em escoamento bidimensionais, as forças de pressão e cisalhamento elas se dividem em duas partes, sendo a força de arrasto na direção do escoamento e a força de sustentação na direção normal do escoamento. As forças de arrasto e sustentação elas dependem da densidade de rua do fluido, da velocidade e do tamanho, forma e orientação do corpo. E aí na imagem dá para ver que as duas equações, sendo o FL a força de sustentação e o FD a força de arrasto. E aí a força de arrasto e sustentação, elas dependem do coeficiente de arrasto e o coeficiente de sustentação, que são números adimensionais que representam as características de arrasto e sustentação de um corpo. Os coeficientes locais de arrasto e sustentação, eles variam ao longo da superfície como resultado das mudanças na camada limite de velocidade na direção do escoamento. E aí abaixo a gente pode ver também a expressão matemática para cálculo do coeficiente de arrasto na direita e para o cálculo do coeficiente de sustentação na esquerda. Pode passar. Arrasto de atrito e pressão. A força de arrasto é causada pela combinação das forças de cisalhamento na superfície e pelas forças de pressão. A força de cisalhamento resulta da tensão de cisalhamento na superfície, atrito superficial, é causado pelos efeitos de atrito. Já a força de pressão ou arrasto de pressão depende fortemente do formato do corpo. Pode passar. O arrasto de atrito é a força de cisalhamento na direção do escoamento e depende da orientação do corpo e da tensão de cisalhamento na parede. Ele é zero para superfícies planas, perpendiculares ao escoamento, e máximo para superfícies paralelas. Na imagem à esquerda a gente consegue ver isso, superfícies planas, paralelas ao escoamento, a primeira imagem em cima, superfícies planas perpendiculares ao escoamento, a segunda imagem abaixo. O arrasto de atrito aumenta com a viscosidade do fluido e é proporcional à área da superfície, como a gente consegue ver isso nas duas imagens também. Em números de Reynolds altos, a contribuição do arrasto de atrito é menor, enquanto em números baixos, especialmente para corpos aerodinâmicos, o arrasto de atrito é mais significativo. O arrasto de atrito depende muito da viscosidade e aumenta com o aumento da viscosidade, e o número de Reynolds é inversamente proporcional à viscosidade. Pode passar, por favor? O arrasto de pressão, por outro lado, é proporcional à área frontal e a diferença de pressão entre a frente e a traseira do corpo é geralmente dominante para corpos com formatos menos eficientes aerodinamicamente e menor para corpos aerodinâmicos. Quando o fluido não consegue seguir a curvatura do corpo devido à alta velocidade, cria uma região de baixa pressão na parte traseira do corpo, tornando o arrasto de pressão mais significativo, como a gente consegue ver na imagem à direita. O wake região, que é uma região de esteira, é uma região de baixa pressão. A separação do fluxo ocorre quando um fluido não consegue seguir uma superfície curvada às altas velocidades, resultando em uma área de baixa pressão atrás do corpo. Esse fenômeno é semelhante a carros que perdem aderência em curvas rápidas. Quando o fluxo é rápido demais para acompanhar a curvatura da superfície, o fluido se separa da superfície do corpo. Pode passar. A localização da separação depende de vários fatores, como o número de Reynolds, a rugosidade da superfície e as flutuações no fluxo. É difícil prever exatamente onde a separação ocorrerá, sem mudanças abruptas na forma da superfície. A separação do fluxo cria uma região de baixa pressão, conhecido como região de separação, e a região do escoamento na traseira do corpo, forma é chamada de esteira. A separação pode reduzir a sustentação em corpos aerodinâmicos, como asas de aviões, levando ao stall, que pode causar acidentes e a perda de eficiência. Além disso, a separação do fluxo pode gerar vórtices na região de esteira, e esses vórtices podem causar vibrações perigosas se sua frequência for próxima à frequência natural do corpo. Isso é crucial no design de equipamentos expostos a fluxo de alta velocidade, como asas de aviões e pontes suspensas. A gente consegue ver nas imagens e conforme a gente aumenta o ângulo de ataque, o escoamento ele vai descolando na camada limite do corpo e começa a se tornar mais turbulento. Pode passar, por favor. Coeficiente de arrasto de geometrias comuns.
O arrasto ele é crucial em diversas aplicações, é determinado por coeficientes medidos em condições operacionais típicas. Existem muitos estudos experimentais sobre o coeficiente de arrasto para diversas geometrias de interesse prático. O coeficiente de arrasto geralmente depende do número de Reynolds. Em número de Reynolds baixo, o coeficiente de atrito é maior, enquanto em número de Reynolds altos, o coeficiente tende a se estabilizar e a diminuir devido ao escoamento turbulento. No entanto, isso não se aplica a corpos arredondados, como cilindros e esferas, que exibem comportamentos distintos. Aqui a gente pode ver na imagem à esquerda que conforme a gente vai aumentando o número de Reynolds, o coeficiente de atrito vai diminuindo e ele tende a se estabilizar. Pode passar, por favor. Para corpos com formatos menos eficientes aerodinamicamente, porém com bordas afiadas, como nos blocos retangulares e placas planas, a separação do escoamento ocorre nas bordas, e o coeficiente de arrasto é quase independente do número de Reynolds. Além disso, o coeficiente de arrasto pode ser significativamente reduzido ao arredondar os cantos de base retangulares e longas. As variações do arrasto também são influenciadas pela orientação do corpo em relação ao escoamento. A gente consegue ver isso na imagem à direita. É um hemisférico, meio hemisférico, e ele, a parte frontal dele sendo arredondada em relação ao fluido, o coeficiente de arrasto é menor, enquanto a parte frontal sendo reta em relação ao fluido é 3 vezes maior o coeficiente de arrasto em relação à parte arredondada. Bom, falando agora sobre o escoamento paralelo sobre placas planas, ah, como a gente pode ver na imagem, ela mostra o desenvolvimento da camada limite para o escoamento sobre uma placa plana e os diferentes regimes de escoamento. Então, da esquerda para a direita, a gente tem ali a camada limite laminar, a região de transição, a camada limite turbulenta mais à direita, e ali mais abaixo a gente tem a coordenada X, que é medida ao longo da superfície da placa, desde o bordo de ataque, na direção de escoamento. E a gente também tem a coordenada Y, que é medida a partir da superfície na direção normal. Na esquerda ali, o fluido ele se aproxima da placa na direção X, com uma velocidade uniforme v, que é equivalente à velocidade sobre a placa em um ponto distante da superfície. Bom, e aí, para simplificar, a gente pode considerar o fluido como sendo formado por camadas adjacentes, umas sobre as outras, umas sobre outras. A velocidade das partículas na primeira camada de fluido adjacente, a placa, ela se torna zero devido à condição de não escorregamento, como a gente pode ver ali embaixo na imagem. Essa camada sem movimento, ela acaba retardando as outras partículas nas camadas vizinhas, devido ao atrito, né? E assim a presença na placa é sentida até uma certa distância normal, delta na placa, que também está ali na imagem. E, consequentemente, a componente x da velocidade do fluido ela varia desde zero em y igual a zero até aproximadamente v em y igual a delta. Além das próprias placas planas, superfícies levemente curvadas também podem ser consideradas como placas planas com precisão razoável, como, por exemplo, hélices. Para o escoamento paralelo sobre uma placa plana, o arrasto de pressão é zero. E devido a isso, o coeficiente de arrasto é igual ao coeficiente de arrasto de atrito. Falando um pouco agora sobre escoamento laminar e turbulento, a transição de escoamento laminar para turbulento ela depende de vários fatores, como, por exemplo, a geometria do corpo, a rugosidade, a velocidade, a temperatura e o fluido. E ela é caracterizada pelo número de Reynolds. Para escoamento sobre uma placa plana, a transição de laminar para turbulento ela começa por volta do número de Reynolds igual a 1 vezes 10 a quinta, e o fluido só se torna completamente turbulento quando o Reynolds atinge o valor de 3 vezes 10 a sexta. O coeficiente de atrito para o escoamento laminar sobre uma placa, ela pode ser calculada teoricamente quando o escoamento é laminar, e quando o escoamento é turbulento, ela deve ser determinada experimentalmente. O coeficiente de atrito local ele varia ao longo da superfície da placa plana, devido às alterações na camada limite de velocidade, na direção do escoamento. Agora falando um pouco sobre o escoamento médio, a gente tem abaixo as expressões matemáticas para determinar o escoamento tanto laminar quanto turbulento, na equação 11.17 e 11.18. E na equação 11.16 a gente tem a expressão matemática para determinar o coeficiente médio de atrito. Passar. E aí a gente tem a dedução, né, da fórmula. Quando é laminar, o Reynolds, como já foi dito, é menor do que 5 vezes 10 a quinta. E quando ele é turbulento, o Reynolds fica entre 5 vezes 10 a quinta e 10 a sétima. E aí o XCR acaba sendo 2 vezes menor do que o L, que é o comprimento da placa.
Pode passar. E aí, falando um pouco sobre o atrito médio turbulento, a gente tem a expressão para calcular também, que é 1 sobre L, vezes a integral de CF de coeficiente de atrito médio laminar, entre 0 e XCR, mais o coeficiente de atrito turbulento entre XCR e L. Bom, agora falando um pouco sobre escoamentos sobre cilindros e esferas, a gente pode iniciar citando como exemplo alguns esportes, como golfe, tênis e futebol, onde a gente tem uma esfera em altíssima velocidade e o comprimento característico de uma esfera é o seu diâmetro. Portanto, como temos aí na fórmula, o RE é o número de Reynolds, o V é a velocidade uniforme do fluido quando ele se aproxima da esfera e o D é o seu comprimento característico. Quando as partículas do fluido no plano médio atingem perpendicularmente a face do cilindro, ali encontra-se o ponto de estagnação, fazendo o fluido parar completamente, momento em que a pressão nesse ponto aumenta e a velocidade diminui. E o inverso acontece quando o fluido escoa pela metade para cima e metade para baixo, contornando assim o cilindro ou a esfera, diminuindo a pressão na direção do escoamento e aumentando a velocidade. Em velocidades a montante muito baixas, por exemplo, com o número de Reynolds abaixo de 1, o fluido envolve completamente o cilindro e os dois ramos do fluido voltam a se encontrar no lado de trás do cilindro de forma ordenada, seguindo a curvatura do cilindro. Em velocidades altas, cria-se um campo de turbulência atrás do cilindro, formando periodicamente vórtices e gerando uma pressão muito mais baixa do que a do ponto de estagnação. Essa pressão alta nas vizinhanças do ponto de estagnação e a baixa pressão no lado oposto da esteira geram uma força resultante no corpo na direção do escoamento. A força de arrasto é devida principalmente ao arrasto de atrito com baixos números de Reynolds, ou seja, Reynolds abaixo de 10, e o arrasto de pressão com altos números de Reynolds, ou seja, Reynolds acima de 5.000. A natureza do escoamento irá afetar drasticamente no coeficiente de arrasto total, tanto de atrito quanto de pressão. O número de Reynolds crítico para um escoamento sobre uma esfera ou cilindro no seu eixo transversal é de aproximadamente 2 vezes 10 à quinta, ou seja, permanece laminar para Reynolds menor que 2 vezes 10 à quinta, transicional para 2 vezes 10 à quinta entre 2 vezes 10 elevado à sexta, e torna-se turbulento para Reynolds acima de 2 vezes 10 elevado à sexta. Bom, aqui mais uma vez temos um gráfico apresentando a relação entre o arrasto e o número de Reynolds, afirmando que já foi falado anteriormente pelo Victor Carvalho, quanto maior o Reynolds, menor o arrasto. Chamo aqui a atenção para um fator característico de superfícies arredondadas, que é esse final da curva com grande turbulência, como explicado nesses trechos retirados do livro do Sengel, como temos na porção direita do nosso slide. Agora eu vou falar um pouco sobre o ângulo de escoamento. A separação do escoamento ocorre aproximadamente em 80 graus, medindo a partir do ponto de estagnação na frente de um cilindro. Quando a camada limite é linear, é de aproximadamente 140 graus, é de aproximadamente 80 graus, e 140 graus quando a camada de limite é turbulenta, como a gente pode ver na imagem à esquerda, retirada também do livro do Sengel. Agora eu vou falar um pouco do efeito da rugosidade da superfície. Bom, lembrando que a rugosidade da superfície em geral irá aumentar o coeficiente de arrasto no escoamento turbulento. Isso serve para corpos carenados. Entretanto, curiosamente, no caso dos corpos arredondados, a rugosidade na verdade irá diminuir o arrasto no escoamento turbulento, que é o caso dos vórtices na bola de golfe para induzir a turbulência, como a gente pode ver na imagem da esquerda. Isso ocorre pois a rugosidade induz a turbulência na camada limite para um número de Reynolds muito mais baixo, fazendo o fluido fechar atrás do corpo, estreitando a esteira e reduzindo consideravelmente o arrasto de pressão. Isso claramente vai resultar, obviamente, em um coeficiente e força de arrasto muito menor para a esfera e cilindro para a esfera e cilindro de superfície rugosa para um certo intervalo de Reynolds, como podemos ver na figura abaixo. Entretanto, a gente pode notar que no Reynolds 10 elevado à sexta aproximadamente, o coeficiente de arrasto da bola de superfície rugosa é de 0,4, enquanto de superfície lisa é de 0,1.
Dessa forma, evidenciamos que a relação de rugosidade e arrasto está associada a um intervalo apenas, e que a rugosidade pode ser usada contra ou a favor em relação ao arrasto, isso se usado com cuidado no intervalo necessário perante o objetivo. Os jogadores de golfe ainda induzem a bola a fazer o seu percurso com rotação no seu próprio eixo, o que gera mais sustentação, ocasionando na maior altura atingida pela bola e maior alcance. Portanto, temos uma relatividade na questão de rugosidade, sustentação, arrasto e número de Reynolds. Sustentação. A sustentação é a força perpendicular ao fluxo que permite que corpos como asas de aviões permaneçam no ar. O coeficiente de sustentação, o CL por CD, mede a eficiência de uma superfície aerodinâmica em gerar sustentação, sendo calculado com base na área da projeção da asa, vista de cima, e na velocidade do fluido que passa pela superfície. A área de projeção é a largura, que é a corda da asa, multiplicado pelo comprimento, a largura, que é a envergadura da asa, multiplicado pelo comprimento da corda da asa. A carga alar refere-se à sustentação média por unidade de área de asa, calculada pela razão entre o peso da aeronave e a área da asa de projeção das asas. Pode passar. O design de asa visa maximizar a diferença de pressão entre a parte superior e inferior, minimizando o arrasto. Dispositivos para gerar sustentação negativa, como em carros de corrida downforce, focam em melhorar a tração e controle. A sustentação é geralmente determinada pela distribuição de pressão, enquanto a rugosidade da superfície afeta principalmente o arrasto em baixas velocidades. Embora a teoria do fluxo potencial, que assume que um fluxo sem vorticidade e rotacional simplifica os cálculos de sustentação, ela tem limitações para perfis simétricos. A teoria prevê que a sustentação zero em ângulo de ataque zero, mas para perfis assimétricos a teoria falha, pois assume incorretamente que o ponto de estagnação está na superfície superior, não no bordo de ataque. A inclusão do termo de circulação ajusta essa teoria e melhora a precisão das previsões. A eficiência de um perfil aerodinâmico é medida pela razão entre a sustentação e arrasto CL por CD. Gráficos dessa relação ajudam a avaliar o desempenho do perfil, que pode ser ajustado pelo ângulo de ataque ou pela forma do perfil usando flaps. Os flaps aumentam o coeficiente de sustentação, mas também um arrasto, exigindo mais potência dos motores. O ajuste no ângulo de ataque e na forma das asas podem reduzir a velocidade mínima de decolagem em pouso e melhorar a eficiência. Na direita a gente vê um gráfico de CL por CD de um perfil que não tem flap, nem slot flap, no qual a gente percebe que em aproximadamente 4 ou 5 graus é o ângulo de stall da aeronave. Pode passar, por favor. Além dos flaps, os slots podem controlar a separação da camada limite, permitindo um fluxo mais suave. A velocidade mínima para a decolagem ou pouso é inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade do ar, o que implica em pistas mais longas em altitudes maiores ou em dias quentes. Na década de 30, o desenvolvimento de perfis aerodinâmicos eficientes foi intensivo, com o Comitê Nacional de Consultoria Aeronáutica, ANACA, estudando amplamente os coeficientes de sustentação. Perfis simétricos exigem ângulos de ataque maiores para a mesma sustentação que perfis assimétricos. O aumento do ângulo de ataque também eleva o coeficiente de arrasto, que deve ser gerido para otimizar a eficiência do combustível. Na imagem a gente consegue perceber à nossa esquerda o CL por alfa, onde a gente tem um perfil sem flap, um perfil slot flap e um perfil double slot, no qual, conforme a gente vai mexendo as configurações da asa, vai aumentando o CL, também vai aumentando a sua eficiência aerodinâmica, que é o CL por CD, e a gente consegue perceber isso conforme vai mudando as configurações da asa. Pode passar. A gente pegou um exercício, que é um exemplo do livro, 11.5, no qual a gente calcula a sustentação e o arrasto de uma aeronave comercial. É dados todos os inputs, ou seja, os dados da aeronave, o peso da aeronave, coeficiente de atrito em voo, o coeficiente de atrito da aeronave, a densidade em voo, a velocidade de cruzeiro e a densidade em solo. Pode passar. A gente vai soltar um vídeo no qual a gente fez. Aqui a gente calcula o peso e a velocidade da aeronave em cruzeiro com os dados que foi dado, né? A gente calcula o peso da aeronave através da massa dela, de 70 mil kg vezes 9,81, que dá 686.000,7 kN. A gente calcula também, na realidade, converte sua velocidade de km por hora para metros por segundo, para deixar tudo no sistema internacional, no qual dá aproximadamente 155 metros por segundo.
e a gente calcula as velocidades mínimas correspondentes às condições de stall, sem os flaps e com os flaps, respectivamente. A gente vai calcular a velocidade 1, que é a velocidade sem os flaps, no qual é 2 vezes o peso da aeronave, sobre a densidade em cruzeiro, vezes o CLmax, vezes a área, que dá aproximadamente 70,9 metros por segundo. E agora a gente vai calcular também a segunda velocidade, que é a mesma equação, que é 2 vezes o peso da aeronave, a densidade, o CLmax 2 e a área, que é com os flaps, né? Que dá aproximadamente 46,8, onde a gente percebe que maximizando o CL a gente consegue diminuir a velocidade. Agora a gente vai calcular a velocidade mínima segura para evitar a região de stall, né? São exigida pela FAA, que é aproximadamente 1,2 vezes a velocidade de stall. A gente vai multiplicar pela velocidade que a gente calculou, né? Por 1,2. Vai chegar aproximadamente 85,1 metros por segundo, que dá 306 km por hora. E o próximo vai dar 1,2 vezes 46,8, que vai dar 56,2 metros por segundo, que dá 202 km por hora. A gente consegue perceber que fazendo isso, com uns flex, a gente está maximizando a eficiência da aeronave durante decolagem e pouso. Agora, quando o avião está em um voo estável, uma altitude constante, a sustentação deve ser igual ao peso do avião. Ou seja, a força de sustentação é igual ao peso. Então, a gente sabe que a equação do CL é dada pela força de sustentação sobre meio ρ v ao quadrado vezes a área da asa da aeronave. Isso vai nos dar aproximadamente um CL de 1,22. Para o caso da gente não usar os flaps, um ângulo de ataque necessário seria de 10 graus, sem os flaps, para que a gente poderia alcançar esse CL. Então, um ângulo muito acentuado na decolagem da aeronave. E os flaps maximiza isso. Quando o avião está em voo estável, uma altitude constante, a força resultante que age sobre o avião é zero. Portanto, o empuxo produzido pelos motores deve ser igual à força de arrasto. O coeficiente de arrasto correspondente ao coeficiente de sustentação de cruzeiro, de 1,22, é determinado a partir da equação anterior. E com esse CL a gente consegue calcular a força de arrasto. A gente sabe que a força de arrasto é igual ao coeficiente de arrasto, vezes a área da asa, vezes a densidade em cruzeiro, vezes a velocidade em cruzeiro, sobre 2. A partir disso, a gente chega aproximadamente a uma força de 16,9 kN, que é a força de arrasto, e a força de empuxo é a contrária a isso. Então, a potência é igual à força de empuxo vezes a velocidade. Então, a potência necessária para os motores seria de 2.620 kW. Bom, esperamos que todos tenham gostado, aproveitado e compreendido o tema apresentado. Nosso grupo agradece imensamente a todos pela atenção e principalmente ao professor doutor Silvio Verdério por todo o aprendizado e todo o apoio durante o curso de Mecânica dos Fluidos. Eu sou Vitor Hugo Ferreira, apresentou comigo aqui Vitor de Carvalho e Guilherme Boarão Silva. Agradecemos mais uma vez pela atenção de todos e vamos finalizando por aqui.